Tô gravando, tá bom? Era isso que vocês queriam? Tá gravando. Ela fez eu colocar o fone para falar isso, entende? Tô brincando. Vamos lá, gente. Ufa! Vamos começar então, meus amores. Antes que a gente sofra um golpe militar. Brincadeira, não vamos não. Geometria, tá? Vamos de geometria. Geometria. Cristo Redentor. Professor, o que é geometria? Bom, geo é o quê? Terra. Ou espaço. Terra não. Terra não existe. Só queria que apagasse. Apagou e eu apaguei 2 vezes sem querer. Terra, tá? Ou, se você preferir, espaço. Tudo bem? Deixa eu dar só um zoomzinho de leve, porque tá muito sem zoom. Aí, tá bom assim. Então, é o espaço e a terra. E metria significa medida. Então, a gente vai estudar a medida do espaço. Como assim medida do espaço, professor? A gente vai estudar tudo que forma o espaço e a parte mais métrica, a parte mais de medida dele. Certo? Como assim? Por exemplo, geografia, vocês vão estudar o quê? Vocês vão estudar o planeta Terra. Então, o geo de geografia é justamente o estudo do espaço do planeta Terra de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais real, vamos dizer assim, tá? Porque geometria não é muito real, assim, mas é um estudo mais exato, vamos dizer assim. Então, em geografia, você vai estudar rocha, pipipipopopó, erosão e não sei o quê. Em matemática, na parte de geometria, você vai estudar os formatos das coisas que a gente tem. Ah, o copo é cilíndrico, aquele cone de rua é cônico, né? Um dado é cúbico, entre outras coisas, quadrado, triângulo e todas as formas que a gente tem, né? Inclusive formas que não são poligonais. Tudo bem? Então, para isso que serve a geometria. A geometria, gente, ela vai ser dividida em 2 partes. A métrica e a analítica. Que eu odeio geometria analítica. Significa que é chato? Não. Eu odeio Ian, por exemplo, e ele não é chato. Mas eu tenho a opção de não gostar dele, certo? Mas eu não gosto de geometria analítica. Ainda bem que quem dá aula disso aí é a Thaís. Sabe como Deus é bom. E eu também, né? Porque eu fiz horário. Mas enfim, aí a Thaís dá aula de geometria analítica. Ela adora, inclusive. Eu que não gosto. E geometria métrica, inclusive, a Thaís também. Eu só dou a primeira, tá bom? E geometria métrica a gente divide em 2 partes. Plana, o que é isso que eu escrevi aqui? Plana e espacial. Ou, se você preferir, volumétrica. Mas não prefira, tá bom? Porque volumétrica dá a entender que você só mexe com volume, o que é mentira, né? Você vai mexer com área, com volume, com diagonal e etc. Tudo bem, gente? Tá aí suave, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje, eu vou dar o início das 2 geometrias, da métrica e da analítica. Então, eu vou começar a geometria analítica e vou começar a geometria métrica. Apesar de que o início é igual, elas se confundem. Elas se confundem. Você entendeu, tá? E depois aí cada uma tem um tipo de análise. Descartes vai mais para a parte da geometria analítica e Euclides vai para as 2 também, tá? E é isso. Tudo bem? Então, todas essas geometrias que a gente tem no ensino médio e no ensino superior até, são euclidianas. Porque foram estudadas principalmente por Euclides, que era um antigo filósofo grego. Aí era matemático também. Porque é a mesma coisa. A gente já conversou sobre isso. Tudo bem? E aí na faculdade a gente tem também geometria não euclidiana, mas é chato pra caralho, tá? Então beleza, é isso. Vamos começar com a parte da geometria analítica. Tudo bem? Professor, deixa eu ver se eu entendi.
Você vai começar a geometria, mas não tem muita coisa para a gente de conta, nem desenho, nem nada? Ah, então não é importante. Ah, cala a boca. Entes geométricos, tá? Brincadeira, gente. Foi um pouco grosso, tá? Desculpa. Mas não, é importante igualmente, tá bom? Para todo o resto. Entes geométricos. Métricos. Tricos. E aí eu já aproveito essa aula para explicar algumas coisas que geralmente eu não explico de primeira. Talvez alguém já tenha reparado, mas às vezes eu não explico de primeira. Então eu aproveito para explicar alguma coisa muito pessoal minha. Bom, gente, Catrinha, eu não tenho religião, tá? Não tenho religião nenhuma. Sou ateu? Não falei isso. Só falei que eu não sigo nenhuma religião, tá? Hoje eu sigo uma seita religiosa que chama xamanismo. Tudo bem? Professor, o que é xamanismo? Xamanismo são rituais e trabalhos, etc., que são baseados nos estudos indígenas. Tudo bem? Em tribos do Brasil, do Peru, da América Latina e também norte-americana, dos ameríndios, né, que a gente fala. E também sou formado em consciência cigana, certo? Professor, tá, por que você está falando isso? Primeiro que a aula é minha, eu falo o que eu quiser. Tô brincando. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, dentro desse ciclo xamânico, né, e de consciência cigana, a gente tem trabalhos de todas as ditas religiões, né? Então, às vezes, tem trabalho que a gente faz do xamanismo visando o cristianismo, então tem trabalho de São Miguel, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora Aparecida, né? Do catolicismo. Tem trabalhos evangélicos, tem trabalhos voltados para a Umbanda, tem trabalhos voltados mais para o espiritismo, tem trabalho voltado mais para o budismo, né? Para aquela parte indiana e tudo mais. E por que eu estou falando isso? Por quê? Antes de ser xamã, né? Antes de ser xamã, eu era da Umbanda, certo? Era da Umbanda, era umbandista. E aí a Umbanda, explicando para vocês, para quem não conhece, a Umbanda, ela é uma mistura do Candomblé com o catolicismo, certo? Do Candomblé com o catolicismo, que foi uma religião que veio da África e chegou no Brasil, e aí ela teve que se moldar aos preceitos brasileiros para ser bem aceita. Não adiantou muito, a gente não é bem aceito até hoje, certo? Mas, enfim, tá por aí. Então, resumindo a história inteira, eu sou macumbeiraço, vamos dizer assim, né? A bem dizer, tudo bem? E aí, o que acontece? Na minha religião, eu acredito nas entidades, nos orixás, certo? Que são entidades, beleza? E aí, por que eu estou falando isso? Tudo isso é só para falar a origem da palavra entes, tá bom? Só que aí eu já aproveito para falar que eu sou macumbeiro, porque aí se alguém tiver problema, a gente já sai na mão e pronto também, tá bom? Mas o que acontece? O que é entidade, gente? Na Umbanda, as entidades são Ogum, né, Iemanjá, Oxum, Oxumaré e etc. Que são, para nós, são santos, são divindades que deram início a tudo que a gente conhece. Se você é evangélico, muito provavelmente uma entidade para você é Deus, porque Deus deu início a tudo que você acredita. Se você é católico, muito provavelmente Jesus Cristo, alguma santa que você seja devoto, ou algum santo que você seja devoto. Se você é espírita, depende se você é kardecista, o que for, certo? Então, entidade é algo que deu origem a alguma coisa. Então, entes geométricos é isso. A gente vai estudar o que deu origem a alguma coisa. Tudo bem? Por isso que quando você fala dos seus parentes, você chama de ente querido. Porque eles vieram antes de você, a maioria das vezes, na sua família. E eles deram origem à sua família, ou vieram da mesma origem que você. Tudo bem? Então, beleza. Entes geométricos. A gente tem 3 entes geométricos. O primeiro, que seria, né,
aí na sua crença seria tipo Deus, tá bom? Porque dele vem todo o resto, que é ponto. Ponto. Tudo bem? Ponto. Acredito que a maioria dos estudantes daqui sejam evangélicos. Acredito. Não vou fazer essa pesquisa agora, mas acredito que sejam. Tá bom? Que Deus abençoe. Tudo bem, gente? Frequenta a igreja, inclusive, tá bom? É que eu falo que eu sou macumbeiro, o pessoal já ficou mais quieto, já. Não tem Muito problema. axé, professor. Muito obrigado, Sana. Porque eu e ele aqui... Brincadeira, sacanagem. Vamos lá, gente. Ponto, ponto. O pessoal entendeu agora, o pessoal entendendo, entendeu? Em casa tem um terreiro, professor. Ah, eu adoro, gente. Desculpa. Vamos lá, gente. Ponto. O que Aqui é em ponto? casa tem uma bruxa. Não Eu sei adoro, se eu serve. adoro também. Não, meu pai é dono de terreiro. Eu adoro também, viu? Aí, ó, é assim que a gente vai se encontrando. Se eu der um risadão, não... Enfim, é ponto, tá, gente? O que é ponto? Não é música de santo, tá? Ponto. Gente, isso aqui, ó, é ponto? Isso aqui é um ponto? Sim ou não? Falaram sim. Alguém mais? Sim, o pessoal fez assim, balançou a cabeça. O Rafael, bem descontente, fez assim. É ponto ou não é, Rafael? Fala. Depende, Depende do porque... quê? É porque, assim, pra mim, se Hum. você aumentar esse ponto, talvez ele vire um quadrado ou um círculo. Então, sei lá, deixa de ser ponto. Caralho, que Entendeu? filho da puta. Bom, vamos lá. E por mais que eu odeie dizer isso, o Rafael tá certo, tá? Isso não é um ponto. Isso é um círculo, tá? Tá, vou fazer menor, então. Isso aqui, ó. Pera aí que eu vou fazer bem pequenininho. Vou fazer bem embaixo da palavra aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu desenhei o negócio aqui, não sei se vocês viram. Isso aqui é um ponto? Agora ninguém quer responder, né? Agora todo mundo fala não. Isso é uma bola. Não, não. Não a bola, o que tá dentro da bola. É branco. Ah, tá, agora Uma que eu bola vi. branca. Agora que eu vi. Isso aqui, É um gente, ponto, eu acho que é um ponto. não, isso aqui, ó, se você for ver, é um círculo também. Sabe por quê? Porque não existe ponto. Professor, você falou que eu ia gostar da aula. Não, não falei isso. Eu falei que é melhor para você que não gosta muito de conta, tá bom? Mas isso é um círculo. E sempre vai ser. Sabe por quê? Porque o ponto é adimensional. Professor, o que é adimensional? Bom, em português, o prefixo a significa não. Por exemplo, amor significa não mor. Nada a ver, tô brincando. Mas é sério, o prefixo a significa não. Então, não dimensão, ou seja, o ponto não tem dimensão. Professor, então por que a gente faz o ponto assim? Não, isso aqui não é um ponto, né? Por que a gente faz o ponto assim? Porque isso aqui, meu querido, minha querida, Ian, isso aqui é a representação de um ponto. Representação, tá? Nossa, professor, chatão. A culpa não é minha, é da matemática. Por quê? Agora vem a explicação. Agora você vai ter que abstrair um pouquinho para você me entender. O que ponto é? O ponto, ele define um local. Só que, presta atenção em mim, depois você copia, tá? Presta atenção em mim. O ponto, ele é um lugar, um local. Na matemática, esse local, ele tem que ser tão exato que até o tamanho do ponto influencia. Então, o ponto não pode ter tamanho, senão ele atrapalha o próprio objetivo dele. Professor, tá, eu tô tentando entender, mas ainda não entendi. Beleza, vamos por assim. Eu chego em você e falo, vamos se encontrar para ir no show da Taylor Swift, que foi cancelado. Desculpa, eu queria só lembrar isso, que às vezes você tinha ingresso comprado
E tinha umas alunas minhas que tinha, elas ficaram tristaça. E eu fico muito feliz quando o estudante meu fica triste. E aí o que acontece? Entenda o que eu vou falar. E aí você fala, tá bom, professor, eu vou de ônibus. Aí eu falo, eu preciso da sua localização exata. Aí você fala, tá bom, eu vou de ônibus. Quando você chega, eu sei exatamente onde você tá? Não. Eu não sei se você tá na frente do ônibus, eu não sei se você tá no meio do ônibus, eu não sei se você tá atrás do ônibus. Aí eu falo, então beleza, professor, para melhorar, então eu vou de carro. Se você vai de carro, eu sei exatamente onde você tá? Não sei. Porque eu não sei se está no motorista, eu não sei se está no passageiro, no banco de trás. Professor, então eu vou de moto. Eu sei exatamente onde você está? Não, não sei se você está na garupa ou dirigindo. Professor, eu vou de monociclo. Eu sei exatamente onde você está? Não. Porque você pode ir em pé no monociclo ou sentado no monociclo. Professor, então cansei, eu vou a pé. Quando você chega e para na minha frente, eu sei exatamente onde você está? Não. Por quê? Porque você tem um tamanho. Por mais que seja 1,23, que nem muita gente aqui deve ter, você tem um tamanho. Então, se você está assim, você está num lugar. Se você está assim, ó, você está em outro lugar. Entendeu? Isso, na vida real, não faz sentido nenhum. Eu sei. Mas na matemática, no estudo de matemática pura, é necessário que você saiba que como um ponto, né? Como um ponto, ele acaba tendo local, ele acaba designando um local, ele tem que ser muito exato. Tão exato que o tamanho dele atrapalha. Então, ele não tem o tamanho. Tudo bem? Último exemplo disso. Nossa, eu não precisava também fazer com essa raiva. Assim. Então, vou pegar um ponto aqui, ó. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto que está no 3 e no 2 aqui, vamos supor. Se eu fizer um zoom, 2 e 3. Aí eu vou mudar de cor, tá? O 2 e o 3 tá exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Esse pedaço tá no 2 e no 3? Não tá. Esse pedaço tá no 2 e no 3? Também não tá. Esse pedaço aqui tá no 2 e no 3? Não. E esse aqui? Também não. E nenhum desses outros aqui também tá. O único pedaço é esse. Mas nem esse tá, porque não dá para ver, não tem tamanho. Tudo bem? Então, é basicamente isso, para você entender, tá? Um ponto não pode ter tamanho justamente por causa disso, porque o tamanho dele atrapalha. Como que a gente representa? Representa tá aqui. Como que a gente denomina um ponto? A gente denomina com letra maiúscula. Letra maiúscula. Então, por exemplo, esse seria o ponto P, 3, 2. Tudo bem? Ufa. Deixa eu ver se estão me xingando no chat. Até agora não, ninguém. Mais ninguém. Ótimo. Alguma dúvida, gente? Até agora eu não estava entendendo o que você estava falando. Aí você falou que é representado por uma letra, aí eu entendi. Ótimo. É isso. Beleza? Pontinho. Essa é a origem de tudo, tá bom, gente? Tudo se origina a partir de um ponto. Pode ser a partir de 2, de 3, de 8. Aí agora a gente vai ver o que são os outros entes. Tudo bem? Então, beleza. Segundo ente geométrico. Retas. Então, segundo ente geométrico, retas. Isso aqui é uma reta? Peraí que tá torto, não é não. Isso aqui é uma reta? Sim. Ótimo. Quem mais? Vai, Rafael, sabe tudo. Vários pontos juntos. Isso é uma reta que você está falando. Sim. Isso é uma reta. Não isso que eu estou fazendo,
porque isso não é uma reta. Mas o que o Rafael falou, vários pontos juntos determinam uma reta. Isso não é uma reta. Isso é um retângulo. Professor, eu não aguento mais. Calma, gente, vai dar tudo certo, tá? Por que isso é um retângulo? Porque a reta, gente, se eu der zoom aqui, ó, muito zoom, bastante zoom, você tá vendo que tem largura? A reta não tem largura. Então, a reta é mais uma coisa que a gente não vê. Mas ela tem dimensão. Ela é unidimensional. Unidimensional. Ela tem comprimento. Ela só não tem largura. Então, a gente não consegue ver, tá bom? Mas não significa que ela não tem dimensão. Ela tem uma. Outra coisa que a reta a reta é infinita. É infinita que nem o meu amor por vocês. Ah, fofo, né? É que uma coisa que não existe não pode ter fim. Bom, continuando, tá? Infinita. Eu gosto muito de vocês, cara. A Luana, tadinha, me defendeu. Luana, você eu gosto. É que tem muita gente aqui que eu não gosto. Bom, enfim, ela é infinita, tá? Ela não tem começo nem fim. Aliás, ela tem um começo e um fim, mas você não sabe onde é, porque é infinita. Infinita para sempre. E aí, como a gente não consegue desenhar uma reta infinita, a gente coloca essas reticências para mostrar que ela é infinita para os dois lados. Tudo bem? Beleza? Outra coisa, uma reta ela é determinada por 2 pontos. O que isso significa? Deu soluço. Significa que você precisa de 2 pontos para fazer uma reta. Professor, por que não um ponto só? Porque se fosse um ponto só, poderia ser essa reta, essa reta, essa reta, essa, infinitas. Agora, por 2 pontos, quantas retas vão passar por esses 2 pontos? Eu errei o ponto, então vai ser esse outro ponto aqui. Quantas retas vão passar por esses 2 pontos? Só essa. Pode tentar fazer outra, você não vai conseguir. Tudo bem? Beleza? Então, por 2 pontos. Outra coisa. Quando a gente, tá? A reta a gente viu que é infinita. Quando tem começo e não tem fim, né? E é infinita, a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina? Ou a gente não sabe onde começa, mas sabe onde termina? Nesse segundo caso, né, quando a gente não sabe como começa, mas sabe como vai terminar, a gente chama de relacionamento. Brincadeira. A gente chama de semi-reta, tá bom, gente? Semi-reta. Semi-reta. Eu só adoro falar mal do relacionamento dos outros. Desculpa, gente. Eu preciso perder essa mania. Mas é que é muito bom falar mal do relacionamento dos outros. Porque o meu é perfeito, né? Então... E aí, gente, quando você... uma coisa, por que semi-reta, né? O que significa a palavra semi? A palavra semi, gente, significa metade. Por isso, quando você está vendo um campeonato, tem a final e o que vem antes da final? A semifinal, que é metade de uma final, certo? Que mais que eu ia ver? Que mais que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa sobre semi. Para quem estuda música, tem a mínima e tem o quê? A semínima, que é metade da mínima, gente. Incrível, né? Tudo bem? Então, semi significa metade, tá? Tem muita gente que tem um semi-namoro, né? Que tem metade do namorado e a outra metade da amante. É piada, viu? Essas piadas tóxicas que eu gosto. Vamos. E quando a gente tem o começo, o pessoal rindo mais do que deveria. Quando tem o começo e tem o fim, a gente chama de segmento, o Vitor gosta. Segmento de reta. Tem o semi-namoro, que é o ficante. Hoje eu tô que tô, hein, gente. Me desculpa que hoje o bicho tá pegando.
Ah, eu adoro, perdão. Falar mal do relacionamento dos outros é muito bom. Ainda mais quando o pessoal mora em São Mateus. Vamos lá. Ai, consegui anexar. Tudo bem? E vocês estão me ouvindo? Falaram que travou no chat. Voltou, Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Estão me ouvindo agora? Aí eu vou falar mal de São Mateus, o pessoal já corta os cabos do telefone, é foda. Pro respeito, hein? Desculpa, com todo respeito a São Mateus. Tem um lugar que eu tenho respeito, pode até se confundir com um pouquinho de medo, é São Mateus, tá bom? Minha infância foi no Elba, né? Adoro. Veracruz, aí. Saudades. A minha namorada ela morava na Juta, na fazenda da Juta. Aí ela saiu do crime e tá morando na Vila Ué, Prudente. ajuda é tranquilo. É sim. É bem tranquilo mesmo. Olha lá, o Wallace falou que é da Juta. Gosto. Não vou reagir. Brincadeira. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Tudo bem. Então a gente tem a semi-reta que, voltando, explicando certo, tá bom? Ela tem começo, mas não tem fim. Então ela é metade de uma reta. Você sabe onde ela começa, mas não sabe onde ela termina. E o segmento de reta é uma reta que tem um tamanho. Então, por exemplo, o lado de um triângulo vai ser um segmento de reta, porque você sabe o tamanho do lado do triângulo. E não importa o tamanho, certo? Uma coisa muito importante que eu tenho que falar, o conceito de infinito. O que é infinito, gente? Infinito é... Me perdi completamente. Ah, lembrei. Infinito é um conceito, é um fato, não é um número. Então, por exemplo, para vocês entenderem, olha como a matemática é maluca. Por isso que a gente estuda que nem um cavalo no ensino superior. Por exemplo, vamos supor que eu vou escrever um conjunto. Aí eu escrevi um conjunto assim. 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, infinitamente, tá bom? E eu escrevo outro conjunto aqui assim, ó. 10, 20, 30, 40. E assim vai infinitamente também. Qual desses dois conjuntos tem mais termos? Não a soma, que tem mais númerozinho. Fala para mim. O primeiro ou o segundo? O Ian colocou o primeiro. Quem mais? A Ana Iris fez assim, o primeiro. Qual desses tem mais numerozinhos? Mas agora eu tô na dúvida. O zero conta como número? Não, é só os números que estão aí e vai até o infinito. Então é o primeiro. O professor não tem a mesma quantidade, não? Ai, Alan, é por aí. Isso, eu adoro vocês. Na verdade, a resposta mais correta é não sei. Por que não sei? Porque vai até o infinito. Professor, mas eu tô vendo. Porque assim, professor, se o primeiro vai pegar todos os números, vai pegar o 10, vai pegar o 20, vai pegar o 30 também, o primeiro tem muito mais número. Não dá para saber, porque é infinito. E se é infinito, você não consegue contar. Não, professor, mas se você pegar até 200, vai dar muito mais número. Mas aí você está fazendo até 200, não está fazendo até o infinito. Então não dá para pegar. Não dá para contar. Não é incrível? Aí você vai falar que a matemática é chata? Vamos e convenhamos, né? Que isso, eu tô até me tremendo um pouco. Bom, enfim, gente. Desculpa, eu tô afiado hoje. Tá? Então, o infinito é um conceito. É um bagulho que não tem fim. E é isso, poucas. Por exemplo, quantas casas decimais tem o pi? Infinitas. Alguém vai saber? Um cara descobriu a última casa de pi. Mentira, porque não existe, é infinito. Tá bom? Só para vocês saberem. E se ele arredondar? Se ele arredondar, ele não descobriu. Não me irrita, tá bom? Então vamos lá. Segmento de reta, 2 pontos, pipipi, popopó. Representação, né? O nome, como a gente denomina? Letra minúscula, tá? Letra minúscula. Tá? Letra minúscula. Sobre reta, a gente só tem mais uma coisa para falar, que é posição relativa. Então,
Deixa eu melhorar a letra, porque o que eu acabei de fazer no minúsculo aqui foi uma grande palhaçada, né? Então vamos escrever mais bonitinho, por favor. Posição. Chega, cansei. Relativa, tá? Posição relativa. O que é uma posição relativa? É uma posição relativa, tá? Você tem que ter em relação a alguma coisa, tá? Então, para você fazer posição relativa, você vai precisar pelo menos de um par de retas. Beleza? Então, primeira posição relativa, retas paralelas. Como assim, professor? Paralela, gente, são aquelas duas retas que não se cruzam nunca. Gostaria que você desenhasse, mas gostaria que você escrevesse e desse destaque na palavra nunca. São retas que nunca se cruzam. Por quê? Porque às vezes vai ter uma coisa assim, ó. Vai ter uma reta assim, isso não é uma reta. Vai ter uma reta assim e uma outra reta assim. Aí você olha e você fala assim, professor, essas retas são paralelas, porque não estão se cruzando. E não, essas retas não são paralelas, porque se você prolongar, lembra, reta é infinita. Então, se você prolongar essa reta assim, ó, e prolongar essa reta assim, elas vão se cruzar em algum ponto aqui. Tudo bem? Então, por isso que a palavra nunca é muito importante, porque reta paralela nunca vai se cruzar. Se você prolongar elas para sempre, elas não vão se cruzar nunca. Tudo bem? Toma cuidado com isso. Beleza? 2. Concorrentes. É o jeito que eu fecho meu portão aqui. Concorrentes. Eu já tô que tô, hein? Professor, Oi, meu Deus. uma pergunta. Essa parte das posições relativas, ela é só para a reta mesmo? Se for, tipo, sei lá, um segmento de reta. Eu não sei explicar a minha pergunta. Tipo... Não, eu entendi mais ou menos. Ela vale mais para reta, tá bom? Para segmento de reta você pode falar, se você tiver um segmento assim, por exemplo, se isso aqui fosse um segmento, você não vai falar que ele é paralelo, né? Você vai falar que são os dois segmentos distintos aí e tal. A não ser que você fale, o segmento A intercepta o segmento B e pipipi, popopó. Mas se não, não. Então usa mais para reta mesmo. Mano. Fechou? Então, as retas concorrentes, gente, elas se cruzam. É basicamente isso. Se cruzam. Ou visualmente, a gente vendo que elas se cruzam, ou aquela outra reta que eu desenhei ali, que elas só vão se cruzar no futuro, lá no ponto infinito, mas elas se cruzam. Em algum momento elas se cruzam. Tudo bem? 3. Perpendiculares. Então, a perpendicular ela é assim, ó. Cara, juro por Deus, se essa regra fosse mais fácil de usar, eu usaria mais vezes. Mas às vezes não dá. Então, perpendiculares, na verdade, são retas concorrentes, tá, gente? Só que elas formam 90 graus. Então, toda reta perpendicular é concorrente. Nem toda concorrente é perpendicular. Tudo bem? Toma cuidadinho. É engraçado. Você é louco. Eu vou sonhar com o seu Jorge hoje, se Deus quiser. Ou, né? Espero que sim. Tudo bem, gente? Beleza. As mais importantes dessa parte de geometria analítica foram... Eu vou dar ainda, tem mais o plano para falar. Mas o plano é bem menos importante do que os outros. Mas a gente tem que falar porque ele também é um ente geométrico, tá bom? Então, não. Já foi, pelo amor de Deus. 3. Planos. Plano é
bidimensional. Bidimensional. Então, o plano ele é bidimensional porque ele tem duas dimensões, tá? E ele é infinito também para todos os lados, certo? Ele tem largura e comprimento. Então, o que significa o prefixo bi? Você sabe, tá bom? Mas nesse caso também significa 2, tá bom? 2. Tudo bem? É bom que eu falei você sabe e teve gente que riu, então sabe mesmo, né? Tem gente que tá meio assim, que sabe também, mas só não quer falar. E tamo junto, é isso, tá bom? Mas para você que é bissexual, vamos tentar não gostar de homem. Nunca faz bem, tá? Nunca faz bem mesmo. Bom, vamos lá. Bidimensional, beleza? Bidimensional. Outra coisa, é formado ou é determinado por 3 pontos. Tá? E como que a gente chama ele? Letra grega. Letra grega. Então, eu vou chamar de plano alfa, por exemplo. For example. Tudo bem? Alguma dúvida? Outra coisa. Professor, Oi? desculpa. Não tem problema. Eu me perdi, desculpa. Você pode explicar de novo? Qual parte? Todas? Do plano? Do bidimensional. Eu fiquei fazendo... Ele é bidimensional porque ele tem largura, né? E comprimento, né? Então, por exemplo, o ponto não tem dimensão nenhuma. A reta só tem comprimento, não tem largura. O plano não. O plano ele tem largura e comprimento, né? Ele é formado por 3 pontos, então você precisa de 3 pontos para formar um plano. E a gente chama ele de letra grega, por letra grega, né? Então, esse, por exemplo, é o plano alfa, certo? Não é muito importante o plano não, tá, gente? Eu tenho que dar para compor uma matéria mesmo, mas não é muito importante assim para a vida. Apesar de ser importante. Tudo bem? Tudo bem. Top, top. É isso. Aí, o que eu queria falar. Professor, mas se o plano é bidimensional, a gente vive num mundão tridimensional, certo? Certo. E a gente está descobrindo aí com pesquisas uma 4ª dimensão, que é a dimensão do movimento, né? Então, a gente vive na vida tridimensional, certo? Correto. Como que a gente faz o tridimensional se a gente só tem até o plano que é bidimensional? Assim, ó. A gente, por exemplo, vou fazer um desenho aqui, tá, gente? A gente, meu Deus. Quando a gente vai fazer um desenho, tá, de alguma coisa tridimensional, tá? Então, eu vou fazer esse cubo horroroso aqui. Nossa, eu vou precisar aprender a desenhar nesse bagulho. Quando a gente faz um desenho assim, que dá a impressão de ser tridimensional, a gente tem alguns planos. A gente tem esse plano da parede direita, a gente tem esse plano da parede esquerda, a gente tem esse plano da frente, certo? A gente tem esse outro plano da frente, de trás, aliás, esse plano de cima e esse plano de baixo. Então, como que a gente vive no mundo 3D se o plano é 2D? Pela composição de infinitos planos. Então, tem o plano que eu tô, tem o plano que vocês estão, tem o plano do chão, onde eu tô, tem o plano da parede, que é outro plano, né? Tem o plano daquela parede que está de frente para mim, e etc. Então, o mundo 3D, ele é composto pela união de vários planos. Sejam eles paralelos, sejam eles concorrentes, sejam eles etc, etc. Tudo bem? A maioria dos planos que a gente conhece, assim que a gente consegue ver, são perpendiculares, né? Por exemplo, o chão e a parede formam 90 graus, geralmente. A não ser que seja o Oscar Niemeyer que coloca tudo oval, né? Mas, tirando ele, é tudo mais desse jeito. Tudo bem? E aí, o que acontece? Diquinha do Catra. Quando a gente, não sei se vocês já foram ver jogo de futebol em algum estádio, não sei se vocês já foram ver jogo de vôlei, qualquer jogo em estádio ou ginásio que você fica um pouco longe.
Às vezes você tá vendo futebol, vou usar futebol porque é o exemplo que eu tenho mais perto, tá bom, gente? Às vezes você tá vendo futebol e aí a bola, o goleiro chuta, ou a bola espirra, ela vai lá para cima. Aí quando ela vai caindo, o seu cérebro fala assim: você é louco, essa bola tá na pequena área. Aí quando você vai ver, ela pinga no meio de campo. O que que é isso? Drogas, tá? Mas além disso, o que que é isso? É o maldito 2D. Como você está muito longe e a bola é pequena, você acredita que ela está numa profundidade diferente do que ela realmente está. Tudo bem? Isso acontece muito, ó, que a gente brinca, maldito 2D, certo? E no vôlei também, às vezes a pessoa, né, o cara ou a mina corta e qualquer pessoa, né, que qualquer um pode defender, defende de manchete, a bola sobe. Você fala, você é louco, essa bola vai sair do estádio. Ela cai no meio da rede, assim. Você fala, como isso? Né? Justamente o 2D. A nossa visão, gente, eu sou muito cultura, eu não consigo entender como pode um cara ser tão perfeito assim. A nossa visão, uma completa a outra, certo? Tipo namoro mesmo, uma completa a outra. Diferente é que a esquerda não trai a direita. Mas voltando, como que é composta? Cara, eu preciso parar com essas piadas. Como que é composta a nossa visão? A visão direita com a visão esquerda, elas se completam dando essa noção de profundidade, de tridimensionalidade, né? Então, por exemplo, se você tampar um dos olhos, tá bom? Se você tampar, isso não assim, né, agora, mas se você tampar um dos olhos, você vai ter a sua profundidade, como fala? Espera aí que eu vou lembrar. Ih, meu Deus, prejudicada, certo? Então, por exemplo, uma experiência bem legal é você tampar um olho e tentar descer uma escada, correndo. Uma escada bem perigosa. Vai ser bem legal para você, tá bom? Porque você não tem noção realmente de profundidade. Você vai achar que o degrau, não, cebolinha, que o degrau é maior do que é, ou que o degrau é menor do que é. Você tem essa noção de profundidade menos aguçada. Tudo bem? Inclusive, é uma síndrome que muita gente não, que muita gente não, definitivamente, que é bem rara, mas que algumas pessoas têm, certo? De você ver em 2D. É um tipo de síndrome rara, e deve ser osso você ver em 2D. E tem gente também, completando essa parte de problemas de visão, que enxerga como se fosse um desenho no caderno. Sabe? Tipo, você como se fosse um desenho em branco, com a linha preta e tudo mais. E tem gente que enxerga tudo em preto e branco, né? Que é daltônico severo mesmo. Mas é uma parcela muito pequena da população. Imagina enxergar tudo em preto e branco. Sério, louco. Deve ser mau osso, tá bom? Não sei porque eu entrei nisso, mas tudo bem. Por causa da profundidade. Beleza, gente. Ufa. É isso, tá? É isso. O que eu ia falar, o que eu ia não? O que eu vou falar da parte métrica, tá bom? É bem rapidinho, é 5 minutos. Eu só vou apresentar para vocês o que é ângulo. O que é ângulo, gente? O que é ângulo? Fala para mim o que é ângulo. O que você acha que é ângulo? Não precisa estar certo. Um de cada vez. É o grau entre duas retas. O caminho tá muito bom, Isa. Muito bom mesmo. Não é isso completamente, mas o caminho é bom. O que mais? Falem comigo. Agora que eu tô ouvindo, ninguém fala. Fala comigo. Agora fala, agora é a hora. O que é ângulo? É a posição em relação ao plano? Não. Mas eu entendi, mas não é isso, tá? Figuras que partem do mesmo ponto. Também é muito boa essa aí, Vitor. Muito boa mesmo. Se pegar você e a Isa, tá quase chegando onde eu quero. Só falta a palavra que eu quero.
É uma palavra que eu quero. Quando você mede ângulo, você está medindo o quê? Comprimento? Você está medindo área? O que você está medindo com ângulo? Só uma palavra, cara. Fala para mim. Não, grau. O grau é unidade de medida. Abertura. Ô, Glória, falaram. Quem falou para eu dar os créditos? Ah, o Fábio, né? Roqueiro safado. Ó, é a abertura, tá? Não sei porque eu tô gritando. Vou falar mais baixo. É a abertura. Tudo bem? Então, o que o pessoal falou tá completamente certo. Sai do mesmo lugar, só que não são retas, por isso que eu corrigi a Isa, não são retas, são semi-retas, tá? Então, por que são semi-retas? Porque a gente sabe onde começa, só não sabe onde termina. E aí, quando eu falo que isso aqui tem alfa, porque alfa, a gente também trata ângulo com letra grega. Quando eu falo que isso aí é alfa, eu estou falando que tem alfa de abertura. Só que se tem essa abertura menor, sempre tem uma outra abertura maior, que a gente pode chamar de beta. Tudo bem? A gente chama de letra grega. Eu uso alfa e beta, tem gente que usa teta, tem gente que usa gama, tanto faz. Tá bom? Tanto faz. Então, ângulo é abertura. Essa é a palavra, que vai te ajudar muito. Eu tento sempre, como fala? Simplificar. A não ser que não dê. Aí se não dá, né? Coisas da vida. Por quê? Se eu coloco que é uma abertura, todo mundo sabe o que é. Se eu falo que é o espaço entre duas semirretas de mesma origem, talvez muita gente não entenda, né? Não estou falando daqui, estou falando da vida. Então, eu prefiro chamar de abertura. Tudo bem? Uma coisa bem importante. Gostaria que bastante gente respondesse. Se eu pegar esse é o alfa e esse aqui é o teta, qual que é maior, alfa ou teta? Qual que é maior, alfa ou teta? É o mesmo ângulo, né? Mesmo tamanho. Isso, é isso. Talvez, quando você olhou de primeira, você deve ter pensado, professor, o preto ali, né, o teta é maior. Mas não é, tá? O alfa e o teta, eles são iguais. Professor, mas eu estou vendo, o teta é muito maior. Não é. Porque o ângulo, ele não mede o tamanho do arco. Ele mede a abertura. Então, o alfa, ele está medindo qual abertura? A abertura que sai dessa reta e chega nessa. Beleza? E o teta está medindo qual abertura? A que sai dessa reta e chega nessa. É a mesma abertura. A mesma abertura. Tudo bem? Então, isso aqui é a mesma abertura de sempre. De sempre. Tudo bem, gente? Beleza? Show. E a última coisa é a classificação dos ângulos. Essa é a última coisa. Lembrando que eu tenho um recado para dar no final, então não saia voadão, tá, gente? Preciso de vocês até o final, porque é um recado muito importante. Então, a classificação é: a gente tem um ângulo que a gente chama de agudo. O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele que é menor do que 90 graus. Ou seja, ele é mais ou menos dessa maneira assim, né? Isso aqui é o ângulo agudo, menor do que 90 graus. Tudo bem? A gente tem o ângulo reto, que é igual a 90 graus. Então, o ângulo reto é igual a 90 graus. Mais importante, esse aqui, ó, eu não vou escrever, mas se você quiser destacar e falar, esse aqui é o mais importante com toda certeza. É o ângulo que a gente vai mais usar na geometria. Tudo bem? Para falar de reta, para falar de triângulo, retângulo, de teorema de Pitágoras, de quadrado, de... Ih, querido. Tá bom? Ângulo reto é o mais importante, não é uma boa palavra, mas se você já colocou, não tem problema. Mas é o mais usado, com certeza. Tá? Penúltimo. Oi? E pode explicar o que esses são, esse maior, menor, que até hoje eu não consegui aprender isso. Então, se o ângulo ele for menor do que 90, né, se ele for 30, 40, 70, até 90, chegando perto do 90, ele é considerado agudo.
né? Então, é só você ver o valor e ver se ele é menor que 90 mesmo. É literal mesmo, menor que 90. Aí ele vai ser agudo. Se o ângulo for exatamente igual a 90 graus, né? Aí a gente chama de reto. E aí, ó, se o ângulo obtuso é o que é maior do que 90 graus. Aí, Ana, se for um ângulo que seja, sei lá, 100, 120 graus, 110, 98, 200, qualquer ângulo que for maior do que 90, a gente chama de obtuso. Tudo bem? E o último é o ângulo raso, que é o ângulo que é igual a 180 graus, que é a famosa meia volta, que é assim, ó. É esse ângulo aqui, que é a meia volta, né? O ângulo raso, gente, ele é obtuso, né? Porque 180 é maior do que 90. Só que ele é especial, então a gente chama ele de outro jeito. Mas a gente pode chamar de obtuso também, tudo bem? Que nem as retas perpendiculares lá no começo. As retas perpendiculares, elas são concorrentes, só que elas são especiais. A gente pode chamar de perpendicular? Pode. A gente pode chamar de concorrente? Pode. Tudo bem? Beleza? Copiem aí, que eu vou dar os recados que tem que dar para a gente dar aquela descansada de leve. Professor, se for maior que 180 é só obtuso? É só obtuso. Hum. Fechou? Esperar aí, e aí eu já paro de dividir tela para a gente conversar um pouquinho, que a gente tem que conversar. Foi? Vou parar de dividir, tá? Então, gente, nossa, eu parei de dividir, aí veio o seu Jorge na minha tela. Nossa Senhora. Bom, voltando, tá? Não esperava isso, não. O que acontece? Vamos conversar um pouquinho sobre a vida, né? Porque a vida é isso aí. Então, o que acontece, gente? Não sei se vocês viram, tá? Não sei se vocês viram, a gente já conversou disso. É o decreto do excelentíssimo governador João Dória, tá bom? E, enfim, né? Resumindo, as aulas, ele colocou a fase roxa, a fase emergencial até dia 11/4. Já expliquei para vocês que a NOC sempre aumenta uma semana, certo? Então, as 2 próximas semanas, presta bem atenção, tá, gente? Por favor, que é muito importante. As 2 próximas semanas, elas serão online, né, por enquanto. E aí, depois a gente vai ver como é que tá. Porque, assim, o que a NOC é, tá? A NOC é uma instituição de educação. A melhor do país, sem sombra de dúvida, porque é a única que me tem, certo? Então, é uma excelente instituição. E, além disso, a gente pensa, né? Essa é a parte que eu não gosto muito de falar, né? Mas a gente precisa. Hoje morreram 4.000 pessoas, tá? 4.000. Isso tirando a subnotificação, certo? Então, é muita gente. Tá morrendo muita gente por dia, certo? E essa parte que me deixa mais chateadão, né? 4.000 pessoas é muita gente morrendo, não por causa do vírus e por causa do genocídio desse governo completamente despreparado que a gente tem, né? Que nem golpe consegue dar. O cara é tão infeliz e burro que nem o golpe ele conseguiu dar, certo? Então, a gente não pode, como eu falei para vocês, a pessoa que quer mais voltar para a aula sou eu, certo? De todas, vocês não têm noção. Só que a gente não pode colocar vocês em risco, a gente em risco, os familiares em risco, etc.
Inclusive, teve a turma da manhã, falou que estava até com receio de voltar, porque ia pegar transporte, não sei o quê. Eu não sei de vocês quem está trabalhando, mas quem está trabalhando não deveria estar. Ah, professor, mas eu preciso tentar. Não estou falando que a culpa é sua, porque não é, né? A empresa que você trabalha devia prever isso, né? E tudo mais. E o governo devia ajudar essa empresa também. Enfim, né? Chega de politicagem, não é isso que eu quero falar. Então, as próximas semanas a gente vai voltar mesmo. Não vai ser mais semana zero. Vai ser aula, certo? Vai ser aula, 4 aulas por dia. Certo? Beleza, professor, 4 aulas por dia. O que eu quero falar para vocês, meus amores? Que eu vou precisar de vocês. Na verdade, nem eu, vocês. Vou precisar de vocês, certo? E eu vou explicar o porquê. Antes de explicar o porquê, eu vou falar das outras coisas. Primeira coisa, professor, e o material? Né? A gente precisa pegar o material. E o material? Material, gente, entre amanhã e sexta, eu vou passar para vocês um site, tá? Uma senha, que é o site do Bernoulli, e nesse site vocês vão conseguir acessar a apostila digital. Ah, professor, por que vocês não entregam? Porque a gente não pode, não é porque a gente não quer, porque a gente não pode. A NOC não pode abrir para nada. Não é que a gente pode fazer, não pode. Então, eu até falei com o Luiz hoje, assim que o Dória liberar a fase vermelha, né, a gente vai poder voltar a dar aula frenético? Não vai poder, mas liberou a fase vermelha, eu vou lá, né, receber vocês e dar a apostila para cada um de vocês. Tudo bem? Aí vocês passam, pegam, não vai poder entrar, mas vocês passam, pegam a apostila e vão embora. A gente não pode fazer isso hoje. Mas para Ixi, então nem podia isso aí, Saná. Você avisa lá que não pode não, hein? Não é nem pela multa nem nada, mas pela saúde mesmo, hein, Saná? Pelo amor de Deus. Se você quiser falar o nome pra gente nunca... Brincadeira, piada. Ó, Então, a gente vai fazer isso, vocês vão ter acesso ao material a partir de amanhã, se Deus quiser, tá? E é isso. Tudo bem? Beleza? E assim que puder, a gente vai entregar os materiais para vocês, tá? Beleza, essa é a primeira parte. Ah, outra coisa, Descomplica. Muita gente perguntou Descomplica. O que aconteceu com o Descomplica, gente? Vou explicar exatamente o que acontece, para vocês não falarem que eu estou mentindo. Eu demorei mó tempo para inventar essa história, então me dá credibilidade. Sacanagem. O Descomplica, como que funciona? Eles me mandam uma planilha com os códigos de desconto, eu vendo e ganho muito. Brincadeira. E aí, esses códigos eu mando para vocês, certo? Beleza, tranquilinho, todo mundo entendeu? Simples. Eles me mandam o código, eu mando para vocês, vocês acessam. Feliz. Só que o que aconteceu? Os imbecis me mandaram acesso travado. Aí eu tento abrir e fala lá, solicitar acesso. Ai. Então, e aí o que aconteceu? Eu mandei e-mail, eu falei, olá, Descomplica, tudo bem? Vocês são burrinho, hein, meu padrinho? Eu tô sem acesso. Só que o que aconteceu no Rio de Janeiro? Eles também adiantaram os feriados. Então, a Descomplica não tá me respondendo. Legal, né? Bacana. Eu sabia que vocês vão ficar felizes também. E aí, assim que eles me responderem, eu vou dar o acesso do Descomplica para vocês, tá bom, gente? É só isso que tá acontecendo. Os meus padrinhos lá do Descomplica não estão me ajudando, tá? Mas eu falei exatamente o que aconteceu para vocês saberem que pé tá. É só eles liberarem a senha da planilha para eu pegar os acessos e dar para vocês. Tudo bem? Que mais? Eu tô falando tudo para deixar o que eu quero falar mesmo pro final. Então, já falei disso, já falei daquilo outro, já falei. Lista de presença a gente vai fazer daqui a pouco, calma. Beleza, então agora é o que eu quero falar mesmo. O que eu preciso? Antes de falar o que eu preciso. Eu gostei muito da aula de hoje, tá? Eu gosto muito, já falei isso, não vou me emocionar de novo, tá bom? Mas eu gosto muito da aula para vocês, muito mesmo. Eu acho muito da hora porque eu brinco com todo mundo. Acredito que ninguém fique muito puto com alguma brincadeira que eu faço, com alguma piada que eu faço. E lembrando, se ficar, é só me chamar de lado e falar, professor, não gostei muito que você falou do meu namoro,
o meu namorado é muito legal comigo, ele namora comigo e mais 5 pessoas, consegue dar conta de todo mundo, né? Enfim, você pode falar que você não gostou e tá tudo bem, tá? Aí eu diminuo. E pro pessoal que tem um pessoal que é assim também, que tá fissuradão no estudo e fala, nossa, o professor só faz piada. Não, não faço só piada, tá? É que as matérias dessa semana são mais calmas, semana que vem eu já vou estar um pouquinho mais sério, porque a matéria precisa andar também, tá bom? Mas fiquem tranquilos que tá tudo certo. Se eu só parar de gravar,